Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá, boa noite a todos os polos, aos estudantes que nos acompanham, aos tutores que são os nossos braços aí juntamente com vocês. Nós estamos na disciplina de orientação para a prática profissional e pesquisa na nossa segunda aula, não é, professora Samara? Isso, boa noite, professora, boa noite, turma. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Espero que essa semana vocês tenham realizado as atividades de curta duração. Percebi acompanhando as dúvidas de vocês sobre a atividade de longa duração. Espero que vocês comecem a perguntar e começar a elaborar esses trabalhos. E hoje estaremos estudando com vocês os tipos de redação. Vamos lá? Hoje vamos verificar a redação técnica científica, onde vão compreender o que seria a redação informal, a redação técnica e a redação científica. Algumas regras gerais de organização e formatação textual, citações e referências. Vamos ver também a elaboração de relatórios, o que ficou faltando na aula passada. Quais são os elementos constituintes do relatório e os tipos de relatório. Na aula passada, nós estudamos sobre o conhecimento, que há vários tipos de conhecimento e que todos nós construímos um saber através das experiências, através de estudo elaborado. E existem, depois que você aprende e constrói esse conhecimento, nós expressamos esse tipo de conhecimento. E a escrita é uma forma de expressarmos o nosso saber. Existem vários tipos de redação e é o que nós vamos verificar agora. Quando nós escrevemos um bilhete ou e-mail pessoal, nós passamos a ser bem informais, de forma bem livre. Vamos ver esse exemplo do bilhete? Mozão, você chegou tarde hoje, não esqueça do nosso combinado. Você sabe muito bem do que eu estou falando, risos. Mas não se preocupe muito, porque aquele problema eu já estou resolvendo antes de ir para casa, tá? Beijos, S.F. Esse foi um exemplo de redação informal. A escrita, ela deve ser utilizada conforme o ambiente onde nós nos encontramos. Se você está com seus amigos ou em casa, você pode utilizar uma redação informal. Quando você estiver no ambiente de trabalho, numa instituição, você deverá utilizar um outro tipo de escrita. Outro exemplo de redação informal, professora Ariadne, é nos meios eletrônicos. Exatamente, professora. Os meios eletrônicos, devido a essa explosão das novas tecnologias e da internet, ele tem gerado novos gêneros, inclusive com uma forte frequência dessa linguagem, né, dessa redação informal. Então, no nosso exemplo, nós temos aí um print, né, do Facebook, e que as pessoas utilizam para fazer divulgação, às vezes, de eventos, fazer comentários. Então, esse tipo de comunicação, hoje em dia, ele está muito em voga, né? Muito usual. Não só a questão do Facebook, mas também o e-mail e outros tipos que nós acompanhamos aí, que as pessoas utilizam uma linguagem menos formal. Até por conta também daquela questão das carinhas, né, chamados emoticons. Então, eles gostam bastante de ilustrar com aqueles 2 pontos, né, o colchete, ou o travessão, ou até mesmo o parêntese. Então, isso aí hoje em dia é mais comum. Isso mesmo. Hoje está nascendo uma nova escrita, professora Ariadne, no meio das redes sociais. Isso está no meio dos adolescentes, dos jovens, que os símbolos significam uma palavra, uma nova linguagem que está nascendo. Mas essa linguagem não é muito indicada
nos nossos tipos de redação. E as redes sociais, elas passam a ser uma plataforma de currículo. Então, fique bem atento o que você posta, aos tipos de propaganda, os comentários, porque ele passa a ser uma plataforma de currículo, já se tratando de orientação profissional. Então, preste bastante atenção no que você posta. Você pode muito bem utilizar uma redação informal, mas não exagerando em símbolos ou exagerando em abreviações. É isso, professora Ariadne? E nesse momento vamos ver a redação técnica. Você observou que pode-se usar a redação informal em ambientes propícios. E agora vamos verificar a redação técnica, onde nós vamos utilizar esse tipo de redação no ambiente profissional. Observe que a redação técnica, em geral, é aquela utilizada em documentos, geralmente de rotinas no setor de trabalho, que, na maioria, profissionais, empresas, instituições e também não profissionais se utilizam para o desenvolvimento dessas suas ações. A redação técnica é bem diferente, como nós vamos ver daqui a pouco, da informal. Agora é preciso abstrair os vícios, abreviaturas, não aceitas na norma padrão a qual nós vamos estudar da linguagem. Atentar-se ainda mais à coesão. Suas frases, suas palavras, elas devem ter sentido, uma coesão e uma coerência entre parágrafos, onde não há redundância e nem repetição de palavras. Você deverá utilizar sempre a terceira pessoa do singular. Exemplo, sabe-se, elaborou-se. Nada de eu fiz, eu realizei. Ou se não, usa-se a terceira pessoa do plural, nós, quando indica uma construção em conjunta do seu trabalho. Elaboramos, construímos. Alguns termos são extremamente inadequados, então preste bastante atenção para que não ocorra. O exemplo que nós temos aqui é da coisa. O que seria essa coisa? Observe no exemplo. O país está necessitando de investimentos em educação, saúde e outras coisas. Estas coisas, às vezes é utilizado porque quer referendar algum elemento, mas às vezes não tem nenhuma palavra que possa definir. Na redação técnica, é necessário você dizer exatamente o que significa essa coisa. Você não pode utilizar coisas nos documentos técnicos. Então, como é que ficaria? O país está necessitando de investimento em educação, saúde, transporte, lazer e outros serviços sociais. Achamos o que significa a coisa. Então, a redação técnica ela fica coesa, coerente, clara e todos que vão ler sabem o que você realmente está dizendo, como um todo. Existem também, professora Ariadne, documentos bem corriqueiros utilizados no ambiente organizacional. Você poderia citar esses elementos utilizados? Vamos citar então, né, professora, os exemplos que nós trouxemos, que no caso é o ofício, o memorando e o requerimento. Como é que nós podemos definir cada um desses exemplos? O ofício, documento usado para a comunicação entre uma pessoa, empresa ou instituição com outra pessoa ou entidade externa, para informações, solicitações, exposição de motivos, resposta a demandas, instruções e outros fins. Memorando, utilizado em comunicações internas, quando é enviado com o mesmo teor a mais de uma pessoa ou setor, passa a denominar-se memorando circular, que no caso aí seria uma subcategoria do memorando, né? Isso. Assim como existem os ofícios circulares também, que não deixa de ser também um tipo de ofício. E o requerimento, ele é utilizado por pessoas, empresas ou instituições para obtenção de benefícios considerados de concessão obrigatória ou que são próprios do requerente, mas ainda não concedidos. Então, nós observamos nesses exemplos 3 tipos: o ofício, o memorando e o requerimento. Há outros tipos? Né, uma carta de convocação, uma nota técnica, são tipos de redações técnicas. Mas nós trouxemos aqui para vocês, para poder ilustrar, aqueles que são mais comuns ou mais recorrentes, né, nos meios que nós podemos utilizar.
entre instituições ou pessoas. Não é isso, professora? Isso mesmo, professora Ariadne, né, que são as leis, decretos, normativas, né, que são bem corriqueiros no ambiente profissional. E daqui a pouquinho, professora, vamos ver essa prática, como é utilizado esses tipos de documentos, esses documentos técnicos. Exatamente. Então, nessa questão dos documentos técnicos, nós temos um vídeo, né, para ilustrar como é que isso ocorre no nosso cotidiano. No dia a dia, né? Então, vamos ver? Vamos lá. Olá, tudo bom? Falarmos em escrita, para alguns pode parecer meio incômodo por alguma experiência ruim que pode ter acontecido. Porém, a escrita é fundamental para nós que usamos ela para nos comunicar e nos fazer entender. Acompanhe agora algumas situações e perceba que há vários tipos de redação. Olha só. Mas e aí, tu vai passar lá no bar mais tarde hoje? Ah não, a Arineide mandou fazer relatório hoje. Olá, bom dia, como é que passou a noite? Nem me fala. Terrível. Eu tive pesadelo com esse relatório a noite toda. Ah, eu também tenho que resolver uma coisa assim. Tenho que chamar o motorista para levar um memorando lá na administração e ainda um ofício. Ele tem que levar na Secretaria de Fazenda. Viu só quantos tipos diferentes? Para saber mais, acompanhe agora a nossa teleaula e bons estudos. Você observou que os funcionários, né, naquele ambiente, eles estão ali meio preocupados com a questão da escrita, por ser uma escrita técnica e mais formal. É tanto que um teve até um pesadelo, né? Ele disse, nossa, teve um pesadelo, passei a noite, né, tendo pesadelo com esse relatório. Mas não é por conta dessa dificuldade que você vai ter pesadelos, de forma alguma. A escrita, ela é um exercício. E nessa questão de você ter que exercitar a redação técnica, é necessário também que a gente tenha alguns cuidados na hora da elaboração, seja de uma redação técnica ou até mesmo um simples e-mail. Vocês que participam dos fóruns, inclusive nós queremos agradecer a participação. Professora, nós tivemos 837 participações na nossa primeira atividade. Parabéns. Uma muito significativa participação. E quando vocês vão se expressar, né, no fórum, sempre há aquele cuidado. Né? Ah, será que eu estou falando certo? Como é que eu estou indo? Né? Então, sempre você escreve e depois dá aquela lida para ver se realmente atendeu ao que está sendo solicitado. Isso mesmo, professora. Esses documentos, eles são técnicos e eles precisam de regras gerais de formatação. Você não vai elaborar um documento todo desconfigurado, sem uma formatação básica. Então, existe uma escrita por meio dos computadores que nós vamos prestar atenção a alguns detalhes básicos da escrita por meio de computadores. Vamos observar aqui, nesse exemplo, que o papel ele tem que ser o formato A4, impressão na cor preta. Pode ser colorida quando houver gráficos ou figuras. A letra tamanho está um pouquinho desconfigurado, mas vamos aqui ajeitar um pouquinho esse exemplo. Aqui seria uma citação, certo? Uma citação no texto. E a letra dessa citação, ela é um pouquinho diferente do texto. Digamos que aqui é o texto, a fonte é 12, certo? E aqui seria a fonte 10. O espaço seria simples. E o filete de 3 centímetros a partir da margem esquerda para notas de rodapé. Utiliza de tamanho 10 e espaço simples, observe. E a letra 12 para todo o corpo é 12 para os textos em geral e espaçamento 1,5, alinhado de forma justificada
com entrada de parágrafos de 1,25 da margem esquerda, certo? E a folha, quando você for configurar o tamanho da margem, a parte superior 3 centímetros, a sua esquerda 3 centímetros, a sua direita 2 centímetros e abaixo 2 centímetros. Essa é a formatação básica de qualquer documento científico. Então, essas são formatações gerais que você não pode esquecer. Imagine fazendo um relatório, um ofício, um memorando e o seu trabalho todo desconfigurado. O seu chefe não vai gostar dessa formatação, que a estética é muito importante na elaboração desses documentos. Ela dá uma impressão de organização, de um trabalho técnico profissional. Agora observe no slide que a redação, ela existe princípios básicos, tanto científica como técnica, onde você vai ter cuidado para escrever. Então, tanto científica como a redação científica e também técnica deve ser desenvolvida segundo princípios semelhantes da técnica, acrescentando-se valor da produção escrita, depende do nível de cientificidade, ou seja, da qualidade das pesquisas e da produção textual que você irá realizar. Neste tipo de redação, é muito importante referendar o texto com que se tem em estudos já desenvolvidos por outros autores e demonstrar com clareza e convencimento os resultados que se pesquisou. Então, na redação técnica, você precisa saber o que os outros autores pesquisaram, elaboraram sobre o seu tema e saber referendar e não acontecer, professora Ariadne, como vamos ver no próximo slide, o plágio. O plágio ele é uma questão muito delicada, né? Por quê? Porque ele é ilegal. Então, sendo ilegal, ele não é o recomendado. Por quê? Porque nós sempre trabalhamos com normas técnicas e devemos considerar pelo menos um princípio, né, que é o princípio da honestidade e o princípio da ética. Então, quando você utiliza um trabalho de uma pessoa que não é seu, como se fosse seu, isso é algo ilegal e não é bom, né? Quer dizer, não é moral. Por quê? Porque alguém, né, que não sou eu, no caso, se apropriou de algo alheio. Então, nesse caso, quando nós falamos aqui na questão do plágio, nós trazemos uma reflexão para vocês. Aí nós temos no slide uma referência em relação à lei. Então, a lei 9610, né, de 98, ela está no Código Penal, né, brasileiro e fala sobre a questão da propriedade intelectual. Então, o que é o plágio? Você acompanha aí, ó. Plágio é a cópia de obras ou parte delas como se fossem de autoria própria de quem está reproduzindo. Segundo Costa Neto, representa o tipo de usurpação intelectual mais repudiado por todos, visto que denotam a malícia, a dissimulação consciente e intencional que caracteriza a má-fé em se apropriar do produto intelectual de outrem. Então, esse é um tipo de conduta e um tipo de ação que nós devemos evitar, principalmente agora, né, depois dessa orientação, depois da nossa disciplina. Por quê? Porque é um ato ilegal. Então, você tem aí uma previsão, né, de condenação, você tem algumas questões que são mais ligadas à questão até mesmo de crime, né, previsto em Código Penal. Então, isso a gente deve evitar. Não é bom, né, professora? Às vezes a gente fala uma coisa, ou escreve uma coisa e alguém diz assim, né, vai lá e lança como que se fosse dele. Então, a gente se sente um pouco assim meio, né, invadido. Mas fui eu que fiz primeiro, foi eu que falei primeiro, né? Por isso que na redação científica existe na metodologia algumas formas de você expressar a escrita de outros autores, né, respeitando a autoria intelectual desses outros autores. Então, você precisa respeitar a autoria intelectual
E a disciplina de orientação para a prática profissional e pesquisa, ela vem trazer, resgatar essa importância, esse cuidado. Nós observamos as postagens, como a Ariadne já falou, do fórum que vocês participaram. Foram assim, belíssimos a participação de vocês, colocar sobre um tema, né, sobre a ciência. E como colocar essa ideia? Né? A ideia não é sua, a ideia foi de outros autores que estudaram, pesquisaram. Então você precisa sempre referendar. E como referendar? É só copiar e colar? Não. E principalmente porque hoje na mídia nós temos esse acesso à internet, acesso a uma gama de informações, de trabalhos produzidos, e aí você precisa ter cuidado para que essa produção não seja sua, mas que você possa referendar a produção de outros que afirmam a mesma ideia a qual você está pesquisando, certo? Então, para que se evite o plágio, nós vamos aprender um pouco sobre citação. O que é citação? Segundo a NBR, né, 10.520, página 1, essa é a minha referência, citação é menção de uma informação extraída de outra fonte. No trabalho científico, você vai extrair essas informações e precisa referendar, fazer menção. Existem alguns símbolos essenciais utilizados na citação, que é as aspas e os parênteses. Você vai utilizar muito e ele vai indicar que esse tipo de citação obtém esses tipos de símbolo. E existem 3 tipos de citação que nós vamos utilizar: a citação direta, a citação indireta e a citação de citação. Observe, a citação direta, ela é a transcrição do texto da parte do autor consultado, é a reprodução, cópia exata do original, respeitando-se até as eventuais incoerências, erros de ortografia ou concordância. Esse tipo de citação, ele pode até 3 linhas integram o texto, tem letra do mesmo tamanho, entre aspas, obrigatório em identificação das páginas, porque eu estou fazendo menção de um texto de forma original, é a reprodução original, então eu preciso falar de onde eu tirei aquele texto. Existem a citação direta curta e a citação direta longa. Observe que na citação direta curta, verificamos que, para nosso esclarecimento, precisamos seguir os preceitos encontrados, já que Guimarães estabelece a valorização. Observe, aqui eu tenho aspas e aqui eu tenho aspas. Aqui eu tenho travessão e aqui eu tenho parênteses, onde eu vou referendar o ano que foi escrita essa obra e a página, porque eu tirei realmente, foi uma reprodução exata do que o autor falou. Esse tipo de citação, ela vai integrar o texto. Observe que foi citado e eu coloquei exatamente onde há aspas, o que está no texto, literal. Quando é menos de 3 linhas, observe que deu 2 linhas essa citação, então ela é chamada de curta, ela integra ao texto. E o outro tipo é a citação direta longa. Esse tipo de citação, quando tem mais de 3 linhas, observe a citação, reprodução exata do autor. Então eu preciso fazer uma citação onde eu utilizo o recuo de 4 centímetros. E eu não uso a aspas, observe que não tem a aspas, mas eu faço a referência aqui embaixo. Eu falo o sobrenome do autor, o ano e a página, porque é uma transcrição exata do original. E existem as citações indiretas, né, ou paráfrase. O que é? Ela apresenta-se o pensamento do autor diluído, não é mais cópia. É um pensamento diluído do texto do autor, é a transcrição livre do texto baseado na obra do autor consultado. Esse tipo de citação você vai utilizar o nome do autor em letras minúsculas no corpo do texto ou em letras maiúsculas dentro do parêntese. O ano de publicação, não é obrigatório a indicação da página. Observe o exemplo. Temos 2 exemplos. O exemplo 1, onde ele faz a chamada do autor para o texto. Observe, ele cita o autor. Ele fala que o autor, depois de analisar, ele cita o nome do autor. Então, ele aparece no texto sem ser letra
todo em caixa alta, mas eu coloco em parênteses o ano que foi escrito esse livro. Então, ele colocou toda a ideia do autor, mas com as suas palavras. Isso é a citação indireta. E o outro exemplo, ele somente colocou a ideia do autor com as suas palavras, não fez a chamada do enunciado do autor. Por isso que o autor aparece diferente. Mas no final dessa citação, eu vou fazer a referência. Eu vou colocar em parêntese, caixa alta e o ano. Na citação indireta não é necessário a página, porque você não está copiando exatamente do original. Você está reproduzindo a ideia, o pensamento com as suas palavras, a ideia do autor. E temos a citação de citação. A citação é a transcrição direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original. É citar um autor que foi citado no documento que se tem em mãos. Deverá sempre ser referenciado da seguinte forma. Esse tipo de citação, ele não é muito recomendado, mas ele tem que ter o sobrenome do autor da citação, o apud, que é citado por, significa em latim, o sobrenome do autor da obra consultada, o ano e a página. A citação de citação, ela pode ser citação direta ou indireta. Observe que o Google, escreveu em 1972, então ele foi citado, olha o apud, ele foi citado por Nard em 1993. Então eu estou tirando uma citação onde Nard, em 1993, citou Google em 1972. Então observe que foi uma citação de citação. O outro exemplo é Moreira. Moreira, eu coloquei a ideia, só que essa ideia é de Moreira, que foi escrita em 1989, mas foi citado por Fazenda em 1995, na página 15. Então, observe que há um remendo de quem falou, de citação em citação. Então, prestem bastante atenção na citação de citação. Até mesmo quando você for verificar um trabalho científico, o trabalho não pode ser feito de citação em citação. Às vezes existe aquela, digamos, professora, preguicinha, né, de que está tudo pronto, ele já citou. Então, seria interessante para um trabalho original, rico, em que qualquer professor, qualquer pessoa que entenda de ciência, verifique que há uma originalidade no seu trabalho, não ficar citando por outros terem citados, mas verificar quem é o livro original, a ideia original. Então, tenha acesso a esse original e cite o autor original, certo? Senão fica parecendo aquela história de disse-me-disse, né? Fulano disse que fulano disse. Então, assim, você pode até comprometer a sua citação. Você não viu a ideia geral daquele autor, você só viu um fragmento da ideia. Às vezes, o que você pode escrever, às vezes pode até contradizer, né, Ariane? Então, tomar muito cuidado. A metodologia, o trabalho de metodologia alerta para tomar cuidado com esse tipo de citação. E a outra é referência. Ao observar o fórum, a participação de vocês, eu verifiquei que alguns, professora Ariadne, colocou lá a fonte, né? Colocou a fonte e colocou o endereço do site que pesquisaram. E outros colocaram o nome da apostila, a qual nós utilizamos no curso, colocou o nome da apostila e colocou o nome todo completo do autor. Eu falei assim, parabéns, é o início, parabéns. Você fez referência da ideia de onde você tirou. E agora nós vamos verificar como vocês irão fazer isso, que é a referência. As referências, elas são um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento, como vocês fizeram, que permite a sua identificação individual. Observe que essa referência, ela precisa ter autores, o título e subtítulo se houver, edição, sempre você vai citar a edição a partir da segunda. E a imprensa, o local, editora, ano. Observe o modelo. Essa aqui vai ser a referência onde você vai colocar todos os dados. Quando o professor for analisar o seu trabalho, a primeira coisa que ele vai observar é a referência. Ele vai pegar a referência e vai seguir o seu trabalho se você realmente utilizou essa referência ou esqueceu de colocar alguém. Ela pode ser localizada no rodapé, no fim do texto de capítulo, em lista de referências.
A formatação das referências, alinhada somente à margem esquerda do texto, espaço simples separado entre si por espaço duplo. Esses são exemplos de como podemos fazer uma referência, né? Como muitos alunos colocaram o nome completo do livro e o nome completo do autor. Nós vamos colocar aqui o sobrenome, observe, o sobrenome e o prenome. Então, não tinha necessidade de colocar o nome completo do autor, só o sobrenome e o prenome. E aqui o título da obra. Você vai colocar um ponto, Os Sonhos Maravilhosos das Crianças, a edição, observe que é a 6ª edição. Então, você vai colocar a edição, o local, Pouso Alegre, e a editora, imagem e o ano, 2004, desculpa. Quando você tiver 2 autores, até 3 autores, você vai utilizar o sobrenome, o prenome, o sobrenome, o prenome, e você vai separá-los por ponto e vírgula. E aí colocar o título do livro, o local, a editora e o ano. Existem também as teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso, que existem mais algumas informações. Você vai colocar o prenome, o sobrenome, o prenome do autor, você coloca o título, observe, o título do trabalho, da dissertação, você coloca o local do curso, o nome da universidade, né, que saiu um pouquinho diferente, tá? Aqui, ó. O nome da universidade, o ano de publicação, a tese ou dissertação, o que é uma dissertação de mestrado em geografia, o nome da faculdade, Universidade Federal de Rondônia, o nome da universidade ele fez e o ano de conclusão. Então, ele já exige um pouco mais de informação quando é esses tipos de trabalho. E as referências na internet. Nesse tipo de referência, você vai utilizar novamente as mesmas informações que vimos, né, o prenome, o título. Você vai definir, quando é uma pesquisa na internet, sempre colocar disponível em, né, usar o sinal maior e menor para colocar o endereço onde você utilizou aquela pesquisa e sempre colocar acesso, o dia e o mês. O mês ele há uma abreviação diferenciada e o ano. E existem também os relatórios. Na semana passada, na aula passada, vimos os tipos de documentos científicos que podemos utilizar. E o que seria esse relatório, onde é um documento corriqueiro dos ambientes, do mundo organizacional, professora Ariadne? Exatamente. Diga um pouquinho aí. Não só dos ambientes organizacionais, mas também, né, no nosso estágio, né, que os alunos vão precisar, é necessário também que a gente aprenda um pouco sobre relatório, o que é esse relatório, né, a partir de quando é que a gente pode fazer o relatório e como é que a gente pode utilizar da melhor forma. Então, nós vamos acompanhar aqui essa definição de relatório. Vamos lá? Relatório. Descreve formalmente o progresso ou resultado de pesquisa, visitas técnicas, práticas de estágio e ações desenvolvidas na vida profissional. São mais sintéticos e descritivos. Aí nós temos, né, nesses retângulos alguns tipos de relatório. Técnico-científico, de estágio, visitas técnicas, viagem e administrativos. É sempre bom lembrar que nós produzimos ou elaboramos os relatórios sempre descrevendo ou narrando algo que aconteceu, né? Um pouco diferente da intenção do projeto. No projeto você planeja, né? Algo que você quer prever. E o relatório é algo que já ocorreu, não é isso, professora? É isso mesmo, eles são totalmente descritivos, o que aconteceu, o resultado daquela pesquisa, né? Totalmente descritivo, bem delimitado. E ele contém também elementos, observe, ele possui elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Na legenda ele possui tanto opcional como obrigatório. Esses elementos vamos só citar porque na aula passada vimos cada um deles, né? Desses elementos, todos esses elementos fazem parte do relatório. O relatório, ele é uma parte bem descritiva.
Por isso que eu falo assim, no universo organizacional, isso às vezes é até exigido bastante, né, professora? Atividade, fez um programa, um projeto, então às vezes você precisa fazer bastante esse tipo de relatório e ainda aqueles que precisam ser inventados, porque às vezes o seu chefe quer que crie algum tipo de relatório, porque ele quer ver o resultado de uma ação ou de um programa daquele setor. Que é a quantidade, né? O que aconteceu isso, né? Quem participou, quantos participaram. E aí nós temos alguns elementos, né, que devem compor os relatórios técnicos científicos. Isso mesmo, Vamos lá, professora. Vamos elementos pós-textuais, textuais, pré-textuais. Isso. Então, na aula de hoje, você verificou os tipos de redação. Redação informal, que vamos utilizar dependendo dos ambientes onde você estiver. E se tratando de um curso técnico, no ambiente profissional, você vai utilizar a redação técnica ou redação científica. E a formatação desses textos, eles precisam seguir uma norma padrão. Há também as citações para que não haja o plágio, que é a citação direta, a citação indireta e a citação de citação. E as referências, como vocês viram, no próximo fórum, professora Ariadne, Diga. não vamos ter mais aquele problema de colocar o nome todo do autor, vai ser só, né, o sobrenome do autor. Então, agora vocês vão fazer uma atividade, mas essa atividade é um pouquinho diferenciada. Eu vou pedir que os tutores à distância ajudem os alunos, eles vão formar grupos e eles vão fazer uma oficina de citação. Então, eles vão fazer citação direta e citação indireta. Então, prestem bastante atenção. Vou mostrar aqui para vocês. Posso dar um aviso, professora? Pode falar, professora. Então, vamos lá. Nós gostaríamos, né, de lançar um convite, instigar os nossos estudantes, especialmente aos que nos acompanham no Acre. Nós temos o número do WhatsApp, eu gostaria de pedir à nossa produção que colocasse esse número aí no vídeo. O nosso código de área é o 69 e você pode, né, mandar a sua participação, ou a sua pergunta, ou o seu questionamento em vídeo pelo WhatsApp. Então, até 30 segundos, você coloca lá o seu nome, né, fala o polo que você pertence e faz a sua pergunta, tira a sua dúvida aqui conosco. Nós ainda não recebemos nenhuma participação do IFAC e nós gostaríamos de contar também com a participação de vocês. Nós tivemos uma boa participação dos nossos polos, né, do estado de Rondônia. Então, são estudantes que estão bem ativos, nós temos tutores também que nos auxiliam, nos ajudam nessas atividades, nessas participações. Eu acredito que também no IFAC, né, tem estudantes e tutores que gostariam de fazer essa participação, não é mesmo, professora? Isso, vamos participar, enriquecer, né, todas as regiões aqui conosco. Então, vamos lá para a nossa atividade? Então, nessa atividade, você vai formar grupos de 3 ao quantitativo que existir na sala. Leia e discuta os seguintes textos, grifando as definições dos assuntos citados. Elabore as citações conforme as questões abaixo. Observe. Na questão 1, você tem um tempo, cada questão 7 minutos, tudo cronometrado, a partir do texto número 1 abordado pelos autores Bode e Merton. No livro Finanças, elabore uma citação direta curta, definindo sobre o que são finanças de acordo com a ideia dos autores. Lembrete, tem uma colinha só para vocês lembrarem. A citação direta curta integra ao texto até 3 linhas com a reprodução exata do original, destacadas por aspas. Obrigatória indicação do ano e o número da página do livro do autor em parênteses, ano e página. Então, já tem aí um... Gostei dessa cola, viu, professora? Isso aí vai orientar vocês para vocês fazerem a citação. Essa é a nossa oficina, colocar em prática, ok? Então, aqui vocês têm foi retirado uma citação de um texto, de um livro, e aqui está igual ao original. Vocês vão ler e discutir. O que é finanças? Né? O que é... Você vai pegar exatamente uma parte dessa citação e defini-la e colocar em parêntese. E a questão 2, a duração, temos um lembrete, que é a citação indireta. Lembrando que a citação indireta é o pensamento do autor diluído no texto, é as suas palavras, mas é o pensamento do autor, ok? E
você tem uma pesquisa e você tem uma citação extraída de um livro exatamente do original. A pesquisa diz o seguinte: em 2010, o IPE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Brasil, apontou que 54,15% das famílias brasileiras estão endividadas. E aí você tem uma citação: a cultura material e o consumo são aspectos fundamentais de qualquer sociedade, mas apenas a nossa tem sido caracterizada como uma sociedade de consumo. Isso significa admitir que o consumo esteja preenchendo entre nós uma função acima e além daquela de satisfação de necessidades materiais e de reprodução social comum a todos os demais grupos sociais. Você vai discutir com o seu grupo sobre essa pesquisa, o que tem feito as famílias ficado endividadas, e vai aproveitar essa citação e vai responder o que tem levado as famílias, o que é o consumo. Você vai pegar a ideia da autora e vai colocar com as suas palavras, certo? Então, aqui está a pergunta: as causas do endividamento da população brasileira. E a terceira questão, temos uma colinha para vocês lembrarem. A pesquisa é o seguinte: em 2011, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apresentou que 75% das famílias têm dificuldade de terminar o mês com o salário que ganham. Por isso que eu falei que na aula passada ia ajudar a nosso trabalho de pesquisa nas citações, professora Ariadne. Será que é só 75% mesmo? Olha, pode ter aumentado, né? Porque é 2011 ou diminuído, né? Alguns projetos de extensão podem ter verificado esse grande problema de famílias endividadas. Não é falta de emprego, é famílias endividadas. Elas ganham, mas têm essa dificuldade de administrar o seu dinheiro. Eu acho que a lista negra do SPC aí deve ter aumentado. SPC, Serasa. Aumentado. Meu pai. Então aqui você vai ter uma citação e você vai ler e fazer uma citação indireta, com as suas palavras, certo? Quais são as estratégias para administrar o orçamento doméstico da família brasileira? Essa é a oficina de citações. Discuta com o seu grupo e depois você vai transcrever com as suas palavras a ideia do autor. Lembrando que você deve fazer as referências, colocar o nome do autor. Se você vai fazer chamar o nome do autor, coloque em maiúsculo e o restante em minúsculo, cite a página ou o ano, certo? Nós queremos mandar, né, um alô aqui, a tutora Anete, de Paraná, está pedindo aí um alô para todos os estudantes de Paraná. Então, um alô para vocês, né? Nós esperamos que de Paraná possa participar bastante conosco nessa disciplina. E só para tirar um pouco da nossa dúvida, professora, o que a gente deve especificamente fazer nessas atividades? É organizar em grupo, em dupla, elaborar texto, fazer citação? Como é que fica, assim, para esclarecimento, para tirar essa dúvida dos nossos alunos? Então, vocês vão receber a atividade, vocês vão ter um tema, vocês vão ler a questão 1, 2 e 3, vocês vão discutir sobre esse tema, essas 3 temáticas e vão construir, retirar, já tem um texto, retirei do texto para vocês e vocês vão fazer uma citação indireta ou direta e vão colocar com as suas palavras a ideia do autor. Lembrando que nós estudamos há alguns minutinhos atrás como fazer essa menção, como colocar essa ideia que os autores colocaram sobre o planejamento, sobre o endividamento, sobre o que é finanças. Então, você vai colocar de forma do que nós já explicamos, como fazer menção desse texto que foi retirado do original. Será que ficou claro, professora Ariadne? Eu acho que ficou. Acho que agora a Ariquemes, né? A Ariquemes vai poder realizar com mais participação, com mais afinco essa atividade. Então, só para corroborar, né, com a ideia da professora, com a explicação dela, então a gente precisa elaborar um texto e utilizar a nossa colinha aí que ela deixou para a gente poder fazer uma excelente atividade. Só lembrando, professora, que queremos a participação de vocês, queremos saber o que vocês escreveram em relação a cada temática conforme os autores, certo? Então fique com essas questões, discuta e faça um trabalho bem legal sobre as citações de referência, ok?
Voltamos, pessoal. Resolveram as atividades, discutiram com os grupos, viram a temática, conseguiram fazer a menção dessas citações. Vamos verificar a primeira questão, professora Ariadne. Vamos lá. O texto número 1, aqui foi retirado do livro do Budi, são 2 autores, observe, Budi e Merton. 2012, página 32. Foi retirado exatamente do texto original, não foi mudado. É a ideia desses 2 autores. E ele define finanças como? Finanças é o estudo de como as pessoas alocam recursos escassos ao longo do tempo. As 2 características que distinguem as decisões financeiras de outras decisões de alocação de recursos, que são os recursos e benefícios das decisões financeiras, são 1. A distribuição ao longo do tempo. 2. O fato de geralmente serem desconhecidas de antemão ou por quem vai tomar as decisões ou por qualquer outra pessoa. Budi, Merton, 2012, página 32. Então, esse texto foi retirado do autor que define exatamente o que é finanças. Professora Ariadne, temos alguém que conseguiu, essa questão aí está bem clara, né? Conseguiram realizar? Acho que ficou tão claro que acertaram. Então, nós temos aqui a participação de Alta Floresta, as alunas Lindomara, Rubiana, Raquel e Rosiane, que disseram, né, que finanças, segundo Budi e Merton, aí entre parênteses, ano página, é o estudo da alocação de recursos escassos ao longo do tempo, distribuindo-a mesmo sem saber em que se apoiar para a tomada de decisões. Sim. É interessante nós observarmos a questão das finanças na economia doméstica. Sim. Né? Nós estávamos ali na hora do intervalo comentando, né, com o nosso diretor o quanto em média ele tem gastado aí entre fralda, lenços umedecidos e leite. Então, imagine só que finanças é justamente você ter mais ou menos essa referência, essa prévia ou essa base, não é isso, professora? Isso mesmo. Como é que você faz a alocação desses recursos, das despesas, das receitas, do que entra e o que sai? Como é que você aloca esses recursos? E foi qual o município, professora Ariadne? Alta Floresta. Alta Floresta, parabéns, obrigada pela participação de vocês, é isso mesmo. Ele fez, no exemplo que ele deu, ele fez menção, ele trouxe, chamou o autor, a ideia e colocou, né? Vamos ver aqui, ele fez uma menção do autor, ele vai aparecer sem ser em letra maiúscula, e aí vai aparecer o autor data, o sistema de chamada, o ano e a página. Lembre-se que havia uma citação direta, e aí você transformou numa citação direta curta. E aí você vai utilizar aspas e você definiu, conforme o autor, o que é finanças. Num trabalho de pesquisa, esse foi o início. Quando você vai elaborar a fundamentação do seu trabalho ou estudar um tema, professora, muitos perguntaram que tema que eu vou escolher, se é eu que escolho ou é o tutor. Não, é você que escolhe o tema e aí você vai pesquisar o que é a definição desse tema. Qual é a concepção? O que é investimento? O que é finanças? Então, esse foi um dos autores que definiu o que é finanças, mas existem outros autores que definem finanças. Então, num trabalho de pesquisa, eu posso definir a minha temática com um autor ou vários autores. Os vários autores enriquecem muito mais a minha pesquisa. Além de Alta Floresta, professora, nós tivemos também aqui a participação de Cerejeiras, de Ji-Paraná, de Vilhena, Nova Brasilândia do Oeste, Ouro Preto do Oeste, quem mais? Cujubim, né? Aqui o nosso campus, Porto Velho, Zona Norte, que a semana passada ninguém quis vir aqui, né? Todos estrelar, tímidos. todo mundo tímido. Presidente Médici também. Que legal. Então nós estamos com excelentes participações dos polos. Tem também Espigão do Oeste, Machadinho, hoje nós temos a participação de Machadinho. Muito bom. Jaru, Miriam, a nossa tutora lá em Jaru. Ariquemes. Os alunos gostaram da temática, professora? Gostaram da temática, estão participando. Cacoal, Nova Brasilândia, Nova Mamoré, que bom. Candeias do Jamari. Quem mais?
Gente, se eu esquecer de alguém, pode chamar aí no chat. Só que a professora falou que só manda alô para quem mandar a resposta. É, só para quem participar das respostas das questões, a gente manda alô. Aí temos aqui São Francisco do Guaporé. Olha, nós temos a Clarice, lá do IFAC. Então, o que IFAC legal. aí participando conosco, muito obrigada. Ouro Preto, Colorado, Presidente Cujubim, acho que eu já até repeti alguns. Que legal, obrigada pela participação de vocês. Trazendo a temática da atividade, é uma oficina que vocês tiveram essa oportunidade de construir já com citações diretas, né, com autores, e vocês dessas citações vocês iam formar outras citações. Agora temos a questão número 2, professora Ariadne. Vamos lá. Que fala sobre as causas do endividamento da população brasileira. Não é a falta de emprego, é a falta de como as pessoas estão se endividando. No trabalho científico, quando você vai fazer uma temática, por exemplo, de orçamento doméstico, planejamento pessoal, administração pessoal, você precisa fazer esse questionamento, como na aula nós abordamos como problemática. O que tem levado as pessoas a se endividarem? O que está acontecendo? Que as pessoas estão no Serasa, não tem mais linhas de crédito, o dinheiro que recebe, o salário, a receita, não está dando conta das despesas fixas. O que está acontecendo com a população brasileira, professora Ariadne? Eu acho que é falta de planejamento. Eu também acho, Ou professora. então dinheiro que é muito pouco. Mas qual ou não está dando conta para suprir as necessidades básicas da pessoa. Suprindo. Então, o que tem acontecido, né? O que tem levado, o que está acontecendo para as pessoas se endividarem? O que está faltando? O que estão de diverso a causa que está levando essas pessoas para o endividamento? Com certeza, os nossos estudantes, né, do curso de finanças não terão esse problema. Com certeza. Ou, se tem, já estão tentando solucionar. Por quê? Porque estão num curso que fala justamente a respeito da questão financeira, né? De como fazer esse planejamento. E aí nós temos também nessa questão, né, que nós pedimos aí para ver quais são as causas do endividamento da população brasileira e utilizar essa citação. Então, vou ler aqui a pesquisa pode para você, ler, enquanto professora. você procura. A pesquisa que vocês leram, né, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Brasil, apontou que 54,15% das famílias brasileiras estão endividadas. Vocês têm uma citação direta que diz o seguinte: a cultura material e o consumo são aspectos fundamentais. Isso existe, isso pertence a qualquer sociedade, certo? Mas apenas a nossa tem sido caracterizada como uma sociedade de consumo. O que quer dizer isso? Isso significa admitir que o consumo esteja preenchendo entre nós uma função acima, além daquela de satisfação de necessidades materiais e de reprodução social comum a todos os demais grupos. O que está sendo além? Está acontecendo o consumo está indo além daquilo que é necessidade básica, professora Ariadne. O que os polos responderam, né? Qual foi a participação deles? O que eles entenderam sobre essas causas? O que está acontecendo? Olha só, o grupo do Luciano diz que o endividamento da população caracteriza-se pelo fato do consumo familiar estar consumindo além, né, das necessidades básicas. Quando a gente fala em necessidade básica, a gente não quer só a questão da alimentação, né? A alimentação é super básico. Então tem alimentação, tem água, luz, telefone, né, transporte. Quem não tem carro próprio gasta com ônibus, que também já faz uma diferença. Então por isso eles citam, né, colocam um exemplo aí de Barbosa, dizendo que está além. E não só por conta disso, mas o grupo também da Lindomara disse que é porque a nossa sociedade hoje é uma sociedade consumista. Isso. Então, as propagandas, né, a televisão, ela acaba, de uma certa forma, induzindo, né, o cidadão a consumir, mesmo que ele
não tenha aquela necessidade. Nenhum crédito mais. Nenhum crédito a mais, já está com o SPC, Serasa, ele vai lá, faz na promissória, qualquer negócio. É isso mesmo. A Lívia Barbosa, que é uma dessas autoras que vocês acabaram de ler essa citação, ela relata isso. Antes havia a necessidade do consumo, toda a sociedade consome, né, necessidades básicas. Antes havia a cultura da família, consumia-se aquilo para todas as coisas para suprir as necessidades da família. Hoje há a cultura de consumo individualista e da moda. Então, quanto mais diversificado, quanto mais variedade de roupa, de sapato, você tem três pares de sapato, mas você quer 10 pares de sapato, porque a cada mês a moda muda, então é o vermelho, é o amarelo, é o azul. Então, assim, a necessidade, se ele está precisando de um sapato, ele tem um sapato, mas ter 10 sapatos já é algo individual, algo individualista, você anda conforme a moda. Então, o que tem causado? As pessoas estão mais numa cultura contemporânea, hoje, né, vivemos, do consumo. Se consome não para suprir as necessidades básicas, se consome para satisfazer os seus sonhos, desejos, que não é mais básico, né? Exatamente, é uma olha satisfação só. que você precisa satisfazer. Isso. O Elício, perdão, professora, porque os meninos estão aqui Empolgados. empolgados. Vamos lá. O Elício, do Zona Norte, ele diz que uma das causas, né, do endividamento são justamente os gastos desnecessários. Desnecessários. Aí a pessoa acaba entrando no cheque especial, no limite Usando bancário, todos os seus cartão de crédito. E aí acaba... E Cujubim diz que, às vezes, a falta de planejamento e o marketing também de muitas empresas que são bem feitos. Isso mesmo, bem colocado. Na semana passada, nós colocamos aquele exemplo do telefone celular. Isso. Então, o celular ele tem se renovado de tal forma que a cada ano, a cada 6 meses, você troca o celular. Quer trocar o aparelho, né? Não tá mais na moda, né, professora? Não tá mais na moda. Ainda mais aqueles de tecla, né? Agora é tudo touchscreen, aí o povo só quer... Isso mesmo. Qual foi o polo que falou de marketing? Cujubim. Cujubim. Isso falou mesmo, de marketing. Cujubim. Parabéns. Hoje a cultura está envolvida no marketing. Né? Tantas pessoas fazem o marketing vendendo a sua propaganda e induzindo de forma involuntária a população. Então, às vezes, o marketing é até um pouco imoral, mas vale, né? No meio da história do marketing. Como você induz a pessoa a comprar. O exemplo é daquele McDonald's, né? Mac Feliz. Né? Um sanduíche, se a criança comer, ela leva um brinquedo. Mas a criança não quer nem comer o sanduíche, ela quer o brinquedo. Então, assim, eles fazem o marketing. É um lanche totalmente caro, né? Acho que é 30 e pouco, 20 e pouco. Em Porto Velho. Que meus filhos já passaram dessa fase, graças a Deus. Então, assim, o marketing, ele tem uma influência sobre as pessoas, né, de induzir lá o desejo a conquistar coisas que você já tem em casa e você precisa comprar. Então, às vezes é o descontrole, né, às vezes as prioridades que não se tem e você não tem aquele controle. O que é prioridade? O que é necessidade? Então, você vê cada propaganda e vai comprando e depois as despesas fixas ficam por pagar. Exatamente. O salário não dá mais e você tem dívidas. Olha só, Tatiane, Laudiceia e Débora, de Cerejeiras, levantaram uma outra causa. Não só a questão do marketing, das grandes promoções, mas também as formas de pagamento. E 10 vezes sem juros, professora. Tem aquele negócio? R$19,99, pague tudo em 10 vezes de suaves prestações. Então, as formas também de financiamento, elas acabam, né, que induzem as pessoas ao endividamento. Isso torna-se uma coisa séria. Isso. Na aula passada, vocês preferiram o pós-pago, né? Então, assim, você prefere gastar e depois pagar. E ficamos um pouco até preocupados que teve um município que a maioria foi pós-pago. E queríamos ver pré-pago, porque você tem um controle maior. Então, depende quem tem pós-pago ou pré-pago, depende do bolso. E nós percebemos a tranquilidade da escolha do pós-pago, né? De verificar o quanto, a surpresa. Então, as pessoas não estão preocupadas em controlar, estão preocupadas em usar e que vier amanhã, vem, e se tiver dinheiro para pagar, vamos pagar. Né? Então,
foi uma perspectiva desse levantamento que culminou com essa atividade. Então, como é que ficaria a nossa resposta na questão 2? Eu faço o chamamento do autor, de Lívia Barbosa, eu cito o ano e aí coloco o que vocês entenderam. É em uma sociedade natural que haja uma cultura material de consumo. É normal consumir. No entanto, em nossa sociedade, o consumo está preenchendo uma função acima de satisfação das necessidades básicas do ser humano. Então, é uma citação indireta. Peguei a ideia da Lívia Barbosa e colocamos o ano em parêntese. E a terceira questão é: quais são as estratégias para administrar o orçamento doméstico? Como já percebemos que há falta de planejamento, há falta de controle. Então, quais são as estratégias para administrar o orçamento doméstico da família brasileira? Temos uma citação, que eu pulei, vou voltar, que é o planejamento. O planejamento financeiro é o processo de gerenciar. Lembre-se, na aula passada vimos que um projeto é um instrumento de planejamento. Planejamento que se quer alcançar, uma meta que você quer atingir. O planejamento financeiro é o processo de gerenciar, organizar, planejar seu dinheiro como o objetivo de atingir a satisfação pessoal. Permite que você controle sua situação financeira para atender às necessidades e alcançar objetivos no decorrer da vida. Isso é Macedo, 2007, página 26, certo? Então, qual seria a nossa pergunta aqui? Quais são as estratégias para administrar o orçamento doméstico da família brasileira? Como é que ficaria a nossa questão 3? Planejar. Lembre-se que o autor falou o seguinte, que planejar, alcançar um equilíbrio financeiro para que você tenha uma satisfação pessoal. Ou seja, você não se sinta frustrado, tem um salário, um rendimento e você não consegue administrar. Que satisfação pode trazer para você? Vamos ver aqui no slide a produção. Como é que ficaria essa produção? Na questão 1, o planejamento é uma forma de gerir o dinheiro a fim de alcançar os objetivos de satisfação pessoal, assim como controlar suas receitas e despesas para garantir no decorrer da vida o alcance das metas. Aqui eu coloquei a ideia de Macedo e no final utilizei os sistemas de chamada. Coloquei o autor data, o nome do autor e o ano. E a outra questão, eu vou pedir para a professora Ariadne a participação da questão 3. O que eles acham que está precisando para poder controlar esse dinheiro, essa renda que todos nós temos? Você quer controlar o orçamento? Tem que controlar para não ter uma surpresa ou ficar no Serasa. Olha só, o Givanildo de Nova Brasilândia disse que a estratégia para administrar o orçamento doméstico é não deixar a mulher fazer compras. Olha que preconceito. Então, mulheres, estamos gastando além da conta. Os homens também, viu, professora Ariadne? Não é só as mulheres, não. Então, as moças, né? As moças bonitas que gostam de passear no shopping, nas Salão lojas. todo final de semana. Vamos, né, dar uma... Na verdade, eu Achei acho... meio preconceituosa essa resposta. De qual município, professora Ariadne? Opa, de Nova Brasilândia. Nova Brasilândia. Então, na verdade, eu penso, né, que as mulheres, principalmente aquelas que são donas de casa, que lidam, né, no dia a dia com os gastos, elas são um pouco mais comedidas, né? Pelo menos eu quero crer assim. Mas, de uma certa forma, a gente sabe que culturalmente o homem ele já é mais o administrador, né? Tolhido nessa questão dos gastos mesmo. Até porque ele, para fazer uma compra, ele já vai direto ao ponto. E a mulher não, ela fica, né, rodando, escolhe aqui e ali, esse tá bom, esse não tá, até conseguir, às vezes acaba levando a mais do que ela tinha planejado ou pretendido. E aí, eles responderam, professora? Tiveram participação? Gi Paraná diz que tem muito homem que gasta também. Olha aí, ó, verdade. Então, nós estamos aqui numa guerra de sexos, né, de gêneros aí. Olha, Givanildo, né, acho que as meninas não gostaram muito não dessa resposta. Então, assim,
A estratégia seria um planejamento o que são receitas fixas, variáveis, o controle, principalmente quem tem dívidas. Se tem dívidas, vai ter que ter uma recessão total, vai ter que diminuir, vai ter que verificar em quantas parcelas você vai pagar aquela dívida e parar de gastar. E essa relação de homem e mulher, hoje, está quase páreo. Tudo bem que a mulher, ela tem aquela questão, né, de querer, de vaidade. Homens também estão no mesmo patamar, né? Homens, mulheres, crianças, toda a população está envolvida nesse marketing, envolvida nesse gasto, nesse consumo. Então é necessário que não só o homem administre, mas que a mulher administre também, saiba controlar os seus gastos, certo? Então agora vamos ver o que nós estudamos essa noite, professora. Gostaria de comentar alguma coisa, Não, professora? ainda estou rindo aqui, porque o Givanildo causou uma briga um verdadeiro estopim aqui, um furacão no chat. As meninas estão muito bravas, viu, com o seu comentário. Acho bom você, na próxima aula, patrocinar o lanche para elas. Mas vamos consolar as meninas, não é só as mulheres, gente. Os homens também, todo mundo está nessa linha de consumismo, certo? Vamos lá fazer a nossa revisão da aula de hoje. Vamos lá. Então, redação. Estudamos hoje pela redação, que são as formas de conhecimento que podem ser expressas diversamente, porque escrever é um ato individual e autônomo, e que cada um desenvolve sua redação com determinadas características. Existe a redação informal, a redação técnica e a redação científica. A redação informal você pode utilizar, que é em linguagem oral, escrita menos vigiada. Já a redação técnica e científica, uma linguagem oral escrita, são mais formais, seguidos de padrão técnico e científico, conforme instrumentos normativos. A técnica é utilizada em documentos de rotina para o desenvolvimento de suas ações. Pode ser os ofícios, memorandos, requerimentos, leis, decretos, portarias. Existe um instrumento regulador, normatizador, que é o Manual de Redação da Presidência da República, e na científica o principal requisito é a veracidade do exposto, já que seus resultados são divulgados à comunidade, sendo projetos, monografias, artigos, relatórios, que são os documentos científicos. E o instrumento normatizador é da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Todos eles possuem instrumentos normatizadores. As formatações gerais foi o que nós vimos, que a estética de um produto que confere um valor fundamental ao texto. Ele revela virtude de um profissional. Então, ao formatar um trabalho, é uma virtude de um trabalho organizado. Vimos que é necessário usar o papel branco no formato A4, impressão na cor preta, a letra tamanho 10, quando for citações ou notas de rodapé. A letra do corpo, tamanho 12, justificado, espaço 1,5. Vimos que devemos evitar o plágio. Para evitar o plágio, é necessário utilizarmos as citações, que podem ser citações direta, que é a reprodução exata do original, ou a citação indireta, que é a transcrição livre do texto baseado na obra do autor, como acabamos de fazer através dessa oficina, e citação de citação, que é a transcrição direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original. E as referências, aqui vai referendar as fontes a qual você retirou todas as citações, que constituem uma lista ordenada dos documentos efetivamente citados no texto. E os relatórios, que ele descreve formalmente o progresso ou resultado de um trabalho de pesquisa, de um trabalho de visitas técnicas, tanto técnica como científica, de estágios, viagem e administrativos. São mais sintéticos e descritivos. Então, na aula de hoje, estudamos sobre a redação técnica e científica e vimos algumas regras que instrumentalizam a nossa escrita. Então, espero que vocês aproveitem essa aula, façam atividades de longa duração e a de curta duração, que é um questionário de tudo que nós estudamos, e fiquem assim, estudem. E a atividade de longa duração, percebi que as pessoas estão com dificuldade de tema, então você tem que estudar, ou seja, pesquisar monografias, artigos sobre vários temas de finanças. Aí você vai se identificando com o tema que você quer fazer. Então, boa semana, façam os trabalhos, professora Ariadne. Lembrar do sorteio do nosso livro, professora né? Ariadne, que teve até uma aluna, de qual mesmo município, professora?
Nova Brasilândia. Nova Brasilândia, que falou, quero livro. Então, vamos ver o critério ainda para sortear esse livro. Exatamente. Nós queremos agradecer muito, né, todas as participações. Vocês estiveram bastante ativos e bem presentes conosco. Então, muito obrigada a todos os polos. E nós esperamos que vocês possam aproveitar as leituras da semana e as atividades. Então, uma boa noite e para ajudar vocês nos gastos, tem aí matemática financeira. Olha aí. Até mais, pessoal.